Amém, queridos. Glória ao Senhor. Vamos então para o nosso estudo dessa série Crentes Supersticiosos, hoje o nosso sétimo estudo. Estamos falando do abençoar e hoje a segunda e última parte deste tema, certo? Nós vamos começar lendo um texto bastante conhecido, que é Números 6, 22 a 27. Números 6, 22 a 27, como eu disse, um texto bastante conhecido, né, muito usado, nós mesmos usamos em nossa igreja ao encerrar os nossos cultos. Essa primeira leitura eu a farei e nas demais, então, nós vamos nos revezando. Número 6, 22 a 27, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Esse texto, né, esse trecho já corrobora com tudo que nós falamos na semana passada, né, e obviamente embasa e já mostra sobre o que nós vamos falar hoje, né, um texto muito, muito doutrinário, vamos dizer assim. Então, recapitulando o que nós falamos na semana passada, nós fizemos uma introdução sobre esse, né, abençoar, né? Hoje está muito comum, né? Eu te abençoo, né? Nós aqui reunidos queremos abençoá-lo, abençoar-te, ou, né, abençoar-vos, ou seja lá, né? Há uma canção fatídica para quem já, né, está comigo há um tempo, né? No amor de Deus, eu te abençoei, né? Posso tudo, né? Mas é isso que a Bíblia diz mesmo, né? A gente tem esse poder mesmo. Então nós começamos fazendo uma avaliação dos termos no original, nos originais, né, tanto hebraico quanto grego, que são traduzidos como abençoar, e falamos sobre cada um deles. Não vou falar tudo, porque, né, senão vou reministrar o estudo, perco o tempo do de hoje. Mas falamos no hebraico do verbo barak, que é abençoar, bem dizer, falar bem, saudar, né? E tem essa conotação de ajoelhar-se, né? Traz implícita essa questão do reconhecer uma autoridade. Os verbos gregos, eulogia, eulogel, né? Eneulogemai, macaritzo ou macarios, né? Que são também tem seus sentidos, cada um desses tem os seus sentidos, né? O eneulogemai, ele é cognato do eulogel, mas a partícula en e o mai no final, o ai, na verdade, indicam um tempo mais, seria no português o reflexivo, mas não é bem isso que nós explicamos na semana passada. E por fim, nós tratamos da falácia da bênção de Abraão, que muitas pessoas usam aquele texto de Gênesis, né, Gênesis 12, né, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, tem gente que tinha poder, autoridade para abençoar ou amaldiçoar Abraão. Então, se ímpio tinha isso, que dirá o servo do Senhor? E nós mostramos que não é isso que o texto e o contexto estão querendo apresentar. Ok? Hoje nós vamos pegar aquele cabedal que nós construímos, né, sobre os termos que nós tratamos na semana passada, especialmente sobre os termos e os significados, e vamos tirar algumas lições e começar a construir aquilo que realmente queremos, né, que é o homem tem esse poder de abençoar, né, com base, depois de analisar os verbos, os termos hebraico e gregos, o que a gente pode concluir?
partindo dos vários sentidos dos verbos bíblicos em seus idiomas originais, esses que eu acabei de citar, e de vários textos bíblicos, que nós vamos abordar, inclusive, a gente constata algumas coisas. Constata-se que, primeiro, as palavras humanas não têm poder em si mesmas para realizar aquilo que dizem. Os últimos, na verdade, os primeiros. Teve o primeiro estudo do pastor Diego, a partir daí, 4 estudos foram para falar sobre essa questão do poder das palavras. E nós vimos isso, por exemplo. A palavra humana não tem poder. Não há poder nas suas palavras. Não há poder nas suas palavras. Né? Então, como já dito, né, em vários estudos aí para trás, palavras humanas não têm poder em si mesmo, poder mesmas, né? Poder místico, poder espiritual. Texto de Provérbios, nós já analisamos aqui nos estudos anteriores, né? A vida e a morte estão no poder da língua, é o efeito que as palavras causam, né? Você pode magoar profundamente alguém, em muitos casos até levá-lo ao suicídio, mas não é porque você falar isso, eu vou abordar isso, né? Não é porque você falou e a coisa vai acontecer, não, né? Então, as palavras humanas não têm poder em si mesmas. Elas têm somente o poder que Deus queira lhes dar conforme o seu propósito. É Deus. A fonte do bem, a fonte do poder é o Senhor. Vem, Senhor, do bem a fonte. As nossas palavras por si mesmas não têm poder. Se o Senhor quiser nos usar para, aí é outra conversa, certo? Ou seja, a palavra humana que tem poder é aquela que é falada sob ordem de Deus. E aqui, né, esse ordem que está sublinhado, a gente joga lá no de profecia. Não é aquela que nasce no meu coração e que eu penso que Deus está falando. Não é essa. É aquela que Deus realmente, a verdadeira profecia, a que nasce no coração do Senhor e é dada, né, por ordem dele. É, podia ler vários textos aí, estamos em Números. Vamos em Números 23:8 e depois Jeremias 23. Números 23:8, quem achar, por favor, leia, e depois Jeremias 23, aqueles Como, versos que estão. como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Balaão, aí no caso, está falando do lado negativo, né? Amaldiçoar. Mas isso vale para o abençoar. Eu estou falando do poder das palavras. De que adianta? Como é que eu vou amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Como é que eu vou abençoar o que Deus não abençoou? Se Deus não quer abençoar, né, nós falamos isso, mas não adianta a gente fazer. Deus não vai abençoar. Nossas palavras não têm poder por si mesmas. Vamos lá em Jeremias 23, versos 21 e depois do 30 ao 32. Jeremias, Jeremias 23, verso 21 Jeremias 23, 20 e e 1. um. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Do 30 ao 32, por favor. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o seu povo, o meu povo, com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum,
a este povo, diz o Senhor. Queridos, mais claro do que isso não dá para ser, né? Veja que o profeta aqui está dizendo, né? Ele sonhou, é do seu coração. E aí ele coloca a sua própria linguagem, tá aí no verso 31. Ele coloca o que ele quer falar, mas aí ele acrescenta a frase, ele disse. Foi o que nós falamos lá em profecia. Eu quero falar algo, está no meu coração, eu quero falar. Mas aí eu coloco, assim diz o Senhor, pronto. Eu quero o seu bem. Aí eu digo, assim diz o Senhor, vou te abençoar. Ué, mas o Senhor não falou, né? São linhas muito tênues, né? Então, a palavra humana que tem poder é aquela que é falada sob ordem do Senhor. Quando o Senhor fala, né, como falava Ezequiel, profetiza, filho do homem. A ordem vem do Senhor, não nasce, né, porque eu acho que eu sou, não, eu tenho uma intimidade com Deus, eu tenho um relacionamento, então, né, eu sou, né, o vice-Jesus, como meu pai costumava dizer, né, eu sou o vice-Jesus, eu sentia que eu vou falar e vai acontecer. Não. Então, primeira coisa que a gente já vem trabalhando, né, é que as palavras humanas não têm poder em si mesmas. Então, não adianta eu dizer eu te abençoo, porque eu quero te abençoar, não resolve nada. Ok? Uma outra coisa muito, muito, muito importante, porque sempre que a gente bate nessa discussão de eu te abençoo, ou fulano abençoou, né? As pessoas usam o texto bíblico do Velho Testamento, né? Melquisedeque abençoou Abraão, Davi abençoou o povo, Samuel abençoou. Então, eles tinham, né, esse poder e tal. Tem um negócio muito importante que é o contexto. É preciso considerar que pela conjuntura social da época dos patriarcas, né, antes do surgimento do povo de Israel, pense aí, Adão, Sete, Enos, vai até Noé, Abraão, Isaac, Jacó, certo? Esses patriarcas que vieram antes, antes do povo de Israel virar povo, né, até Jacó, né? Então, nesse contexto aí, a sociedade, né? O contexto dos hebreus, depois que o povo de Israel vira povo, dos judeus, depois da divisão do reino e da queda do reino do norte, Samaria, você tem o reino do sul, o reino de Judá, os judeus. Em todo este período, e lembre-se que o contexto dos judeus, falando de contexto social, não estou falando de contexto espiritual. O contexto social dos judeus, ele vai na nossa Bíblia até Atos 15. Na verdade, em Atos 13 ele já começa a mudar, ele vai até Atos 15. A partir de Atos 15, né, o livro de Atos, né, o Lucas começa a se focar mais em Paulo. Então, o contexto dos judeus vem do Monte Sinai até depois do nascimento da igreja. O contexto era teocêntrico. Deus, ou os deuses, né, no caso, não estou falando só do povo de Israel, né? Pense aí em Naor, pai de Abraão, né? Pense nos assírios, nos ninivitas, em quem você quiser pensar, né? O contexto era teocêntrico, né? Deus era o centro absoluto da existência, do pensamento, dos valores, da cultura e etc. Na verdade, queridos, esse contexto teocêntrico, ele vem até o chamado Renascimento, que já é a Idade Média. Antes disso, a cabeça das pessoas, a mente das pessoas era toda voltada para Deus. Tudo que eles faziam era voltado para agradar a divindade. Ah, pastor, mas na Europa da Idade Média, um pouco antes, você tinha lá o pessoal que já estava pensando em riqueza, que já estava. Eu não estou dizendo que todo mundo era santo, mas eles estavam sempre buscando aplacar os deuses,
faziam sacrifícios, as festas, os cultos, eram guardados por todos, eles tinham essa preocupação. E aí tinha o Deus do mal, o Deus da terra, o Deus daquilo, o Deus daquilo outro. Então, eles mantinham os festivais. Então, a mentalidade era teocêntrica. A vida visava agradar e aplacar os deuses, certo? No povo de Israel, ou nos patriarcas, né, você vem, aqueles que buscaram a Deus, né, Adão, Sete, Enos, Noé, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Jeová. Entre os hebreus, entre os judeus, a maior parte do tempo, né, Jeová. Os outros, seus outros deuses. Era um contexto teorreferente, né? Deus, ou os deuses, no caso dos povos de lá, sendo a referência para as normas, decisões e valores. E isso aqui, inclusive, entrou aí, mesmo depois do Renascimento, isso ainda continuou muito na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Tudo era focado e voltado para as normas divinas, né? Então, você tinha, falando dos hebreus, dos judeus, você tinha as festas, né, que muitas vezes o povo de Israel estava afastado de Deus, mas continuava fazendo as festas. As decisões, né, todas, até no tempo de Jesus, a crucificação de Jesus, os sacerdotes tiveram que arrumar ali uma desculpa, né? Não, porque ele está se fazendo rei, né? Ele está querendo dar o golpe de Estado e tal, para tentar que os romanos crucificassem. Mas Jesus foi acusado de quê pelos sacerdotes? De blasfêmia. E qual era a pena? Era a morte por apedrejamento. As normas, as decisões, os valores eram todos voltados, centralizados, apontavam para Deus. Certo? No caso dos hebreus, e por um tempo também, não foi por todo o tempo, teocrático, né? O sistema de governo no qual Deus é o governante. Então, os hebreus, você sabe, até Samuel, eles tiveram, né, do Sinai a Samuel, eles tiveram um governo teocrático. Então, foi por um tempo. Depois vem Saul, né, Davi, Salomão, e aí a divisão do reino e vai embora. Já não era mais teocrático. Mas antes era teocrático. Então, querido, você tem que ler esse contexto judaico, hebraico, judaico, com essa mentalidade. Uma mentalidade teocêntrica, teorreferente, teocrática. Por que que eu estou dizendo isso? Como eu falei, muitas vezes a gente começa a falar isso, não, mas a Bíblia mostra que a Melquisedeque abençoou Abraão, né? Então, assim, né, tudo, inclusive a bênção, partia da divindade, mesmo que ele, por intermédio de alguém, ou visava agradá-la. A vida dessas pessoas, a mente dessas pessoas, as normas dessas pessoas, os valores dessas pessoas, as leis dessas pessoas, todas eram focadas, voltadas, centralizadas em Deus. No caso de quem estamos falando, Deus Jeová, nos outros, os seus falsos deuses. Então, e é isso que eu quero mostrar, as formas, né? O abençoou, ou abençoou, né? Abençoou-a, né? De muitos textos são indiretas. Ou seja, queridos, se tais textos fossem passados para a forma direta, eles não seriam eu te abençoo, e sim o Senhor te abençoa. Vamos lá. Tá cedo ainda, vamos ler os quatro, né? Gênesis 14, 19 é o texto de Melquisedeque abençoando Abraão, mas vamos lá. Gênesis 14, pode ler o 18 e o 19, por favor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Se nós fôssemos passar isso para visão de Melquisedeque, aqui o ponto de vista aqui é externo, né? Aqui você tem o narrador, vamos dizer, né? Me permita essa ilustração. O narrador olhando a situação. Então, Melquisedeque, Abraão, Melquisedeque era sacerdote, ele veio e abençoou Abraão. Está do ponto de vista
externo, né? Terceira pessoa. Agora, se fosse Melquisedeque narrando, ele não diria, né? E eu, Melquisedeque, era rei de Salém, e eu levei pão e vinho, e eu era sacerdote do Deus Altíssimo. Então eu abençoei Abraão. Ele não falaria isso. Ele colocaria, então, abençoei em nome do Senhor, coisas assim. E por que está escrito abençoou? Porque na mentalidade daquele povo, a bênção já vinha de Deus. Quando ele usa o verbo Barak, que no caso é o Barak, quando ele usa o Barak, já está implícito que essa bênção foi dada em nome do Senhor, e não pelos poderes de Melquisedeque, né? Não é pelos poderes em mim imbuídos eu te abençoo. Não era isso. Gênesis 28:1. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. É a mesma coisa que, né, se não foi, né, não seria eu te abençoo, vai em paz, né? Seria o Senhor te abençoe, vai em paz, né? E não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Então, aqui está na forma indireta. É um narrador contando, certo? Josué 22:6, eu quero ler os textos todos, eu vou explicar o porquê. Josué 22:6. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Mesma coisa que é forma indireta. Mas eu quero agora Lucas 2:34, e é nele que eu quero dar uma explicação, que eu acabei de falar algo e falei algo na semana passada. Lucas 2:34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Queridos, eu falei na semana passada, ou foi na retrasada, olha, tem muita gente que vai analisar os termos do Antigo Testamento e usa passagens do grego, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, analise cada um no seu idioma. Você vai me dizer, pastor, mas aí o senhor está usando, né, um texto em grego. É o que eu falei do contexto. O contexto judaico, ele entra pelo Novo Testamento. Quando Jesus nasceu, os judeus não deixaram de ser judeus. Quando Jesus nasceu, ele não aboliu. Pronto, Jesus nasceu, está acabado, né? Ninguém mais agora faz o tanto. Que essa foi a briga dele com os fariseus. Então, eu citei o texto de Lucas 2:34, eu não estou analisando a linguística da coisa. Eu estou analisando a ação, né, o costume social, certo? Por isso que eu posso usar aqui. E, novamente, você tem aqui Simeão abençoando Maria, né, José e Jesus. E aí, veja, você tem Simeão abençoando Jesus. Você acha que Simeão diria: Eu te abençoo, filho de Deus? É isso? Não mesmo. Né? Então, aqui é a forma indireta. O texto de Lucas 2 deixa isso bem claro, porque você tem ninguém mais, ninguém menos do que Jesus recebendo essa bênção. Então, não é uma bênção em nome do meu nome. Né? Olha como eu tenho o poder de te abençoar. Não é. Certo? Então, se esse texto fosse passado para a forma direta, se fosse do ponto de vista, né, de quem faz a ação, ele não teria dito eu te abençoo. O Senhor te abençoe. Ok? Por exemplo, o texto isso fica bem claro, segundo Samuel 6:18, que é o texto que eu também gostaria de ler. Segundo Samuel 6:18. Seis 18. 6. E acabando da 6:18. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou
o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Essas ações de abençoar que a Bíblia cita, nunca é a pessoa dizendo, olha, eu te abençoo. Eu te abençoo. Nunca é. Certo? Nunca é. É o Senhor te abençoe. A gente precisa considerar isso. Então, se você usa como desculpa, né, ou já viu alguém usar como desculpa, não, eu posso abençoar, porque a Bíblia está cheia de gente abençoando. Considere o contexto social, a conjuntura. E a questão aí, né, a forma indireta, é um relato. Mas sempre que aparece fulano abençoou, é em nome do Senhor, é em nome de Deus. Se a pessoa tivesse, né, fosse servo do Senhor Jeová, nome do Senhor. Se fosse de outros deuses, em nome dos seus deuses. Como Adrameleque, né, na história de Jefté, que amaldiçoou, amaldiçoou em nome dos seus deuses. Deixa eu ver se eu acho aqui esse verso. É Jefté, se eu não estou enganado. Gideão, Gaal. É, declara-se rei. Livro de Juízes. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Estou em Juízes, capítulo 9. Abimeleque, na verdade. Está aqui. Juízes 9, 22. Gaal, na verdade, e Abimeleque. Né? Então, Juízes 9, 26 diz assim: Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém. Os cidadãos de Siquém confiaram nele. Saíram ao campo, vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, com letra minúscula, e comeram e beberam e amaldiçoaram a Abimeleque, na casa do seu Deus. O contexto teocêntrico, o contexto teocrático, aqui não era teocracia, aqui o povo já estava em outros rumos, né? Então, e teo-referente. Então, isso valia para o ímpio e isso valia para o povo do Senhor. Sempre essa bênção e até mesmo a maldição era feita em nome do Senhor. Sim, pastor Diego? O próprio Golias, quando Davi foi enfrentar, ele amaldiçoou pelos seus deuses. Também tem essa frase. Sim, quando Golias, né, Davi e Golias vão se encontrar, Golias amaldiçoa pelos seus deuses. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Samuel 17:43. 17:43. Pode ler então, por favor, pastor Diego, você já está com o texto. Disse, pois, o filisteu Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Amaldiçoou a Davi, né, pelos seus deuses. Então, tudo era. Outro exemplo que me ocorreu aqui agora. Você tem o caso de Eliseu, né? Eliseu e os meninos, que eu estou achando aqui agora, que é... Pastor, Sim. enquanto o senhor procura aí, é interessante nessa questão de Golias e Davi, porque no 43, Golias está amaldiçoando Davi pelos seus deuses, né? Uhum. Já no 45, Davi responde e diz que a afronta não é contra ele, mas sim contra o Senhor dos Exércitos, né? Então você vê a própria relação do pensamento de Davi se colocando, né, como instrumento de Deus, né? E é todo esse contexto aí que o senhor está levantando, né? Que a pessoa abençoava alguém por ser instrumento e sempre recorrendo a Deus, né? Sim, né? É essa mentalidade, né? Teocêntrica, teorreferente e, no caso de Samuel, teocrática. Me ocorreu o caso de Eliseu, né? Segundo Reis 2, 24, né? Que diz, e virando-se ele para trás os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então nunca era, eu te amaldiçoo, seu maldito, seu peste, morra, miserável. Não era, queridos. E a gente precisa entender isso.
A Bíblia foi escrita dentro de um contexto social, certo? Então, tenha isso em mente. Não saia usando o textos assim, porque apareceu aqui, eu vou falar, não. Ok? Tranquilo? Ah, Sim, pastor Abner, sim, nesse versículo 43, de 1 Samuel, a gente observa que o filisteu amaldiçoa Davi pelos seus deuses. É bom que se entenda que era um desejo, e ele não tinha também esse poder para amaldiçoar. Ele desejava em nome do capeta, por exemplo, né? sim. Então, aí pode, porque é um desejo do ímpio, do filisteu. Então, é a história, né, que eu estou frisando, é a mentalidade. Nunca era eu te amaldiçoo por mim mesmo, né? Sempre ele trazia o Deus, né? Trazia o poder do seu Deus. No caso dos deuses dos filisteus, poder nenhum. Mas sempre isso. Então, quando a gente lê aí amaldiçoou ou abençoou, né? E aí, é bom que nós estamos falando de maldição e bênção, porque nós vamos falar de maldição na próxima semana, e isso já vale para lá, certo? Querido, Aí, entenda. aí desculpa, Sim, ainda para concluir, no caso de Simeão, também é um desejo, e só que fica subentendido, o texto não diz que ele abençoou em nome do Deus, mas ele desejou que o menino Jesus fosse abençoado, não é isso? sim, é isso que eu estou dizendo. E quando passado, né? A questão é a forma da oração, né? Aparece, né, que Simeão abençoou, né, que Golias amaldiçoou, e muita gente pode pensar que é ele dizendo eu te amaldiçoo ou eu te abençoo. E na verdade não é. Na verdade, se isso fosse passado para a forma direta, seria o Senhor te abençoe ou o Senhor te amaldiçoe, no caso, por exemplo, de Eliseu, né, que viu os meninos e falou, né? O Senhor vos amaldiçoou. E não disse, eu te amaldiçoo, eu vos amaldiçoo em nome do meu nome. Não é. Ok? É isso que eu quero que fique claro. Esse contexto, né, teocêntrico, teorreferente, e no caso dos hebreus, durante um tempo, teocrático. Então, tudo seria em nome do Senhor. Ok? Terceira coisa, terceira lição importante, queridos. O homem não tem poder e ou autoridade de abençoar, no sentido de conceder a bênção. E aqui está, né, o que o pastor Enoque mais ou menos falou aí, né? Bem, voltando lá. O primeiro ponto que nós falamos é que as nossas palavras não têm poder. A segunda coisa é que quando a Bíblia diz que fulano abençoou a ciclano, é por conta do contexto social, está falando da ótica do narrador, mas se fosse invertida, se fosse colocado na ótica do agente, não seria eu te abençoo, eu te amaldiçoo, seria né, o Senhor te abençoe, o Senhor te amaldiçoe. E aí tem o outro ponto. O homem não tem o poder de conceder, certo? O homem não tem o poder de conceder, de criar, de fazer. Ele não, a palavra dele não tem poder como a palavra de Deus para criar, e o homem, ele mesmo, também não tem, certo? Ao contrário do que alguns pregam, né? Deus nunca deu poder a nenhum homem para abençoar ou amaldiçoar pessoas. Essa atribuição é de Deus, não de homens. Você vai dizer, mas nós acabamos de ler, nós lemos para iniciar, o Senhor te abençoe e te guarde. Pois é, o Senhor. O homem, você não vai ver na Bíblia o homem criando ou fazendo nada que Deus não tenha falado, que Deus não tenha mandado, certo? Mas nenhum homem, estou falando, né? Mas Jesus fazia. Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus, tá? Estou dizendo pessoas que por si só faziam as coisas. Nem mesmo os apóstolos, Pedro e Paulo, que a Bíblia cita, né, que as pessoas levavam lençóis, roupas, né, para serem curadas, não era o poder deles, não era que eles falavam, não, toma aqui, ó, né, como alguns pregadores fazem hoje, né? E eu já vi, tá no YouTube, né? Ele faz assim com o lenço dele na pregação, aí joga para alguém assim, a pessoa cai lá curada, ou ele vende o lenço pelos olhos da cara. Isso aí não, queridos. A minha unção, o meu poder, isso aí não.
Se o homem tivesse tal poder, duas coisas seriam muito frequentes. Eu queria que você pensasse nisso agora aqui. Imagine que você tivesse poder para fazer o que você quer. Você tem poder. Tem até um filme, né, que retrata muito bem isso. Ele não é um filme evangélico, por sinal, tem alguns vieses bem complicados, mas essa mentalidade, como ele aborda lá, é até interessante. Imagine se você tivesse poder para fazer tudo o que você quer. Se a sua palavra realmente tivesse poder, pelo menos duas coisas aconteceriam muito. Primeiro, todos, ou pelo menos boa parte da humanidade, estaria morta, amaldiçoada, por conta de nossa má índole natural. É ou não é, queridos? Alguém que te fizesse mal, você ia dizer, morre, desgraçado. Morreu. Puf, caiu lá. Ah, né? Alguém passa, te dá aquela fechada no meio do trânsito, aí você fala, ah, miserável, tu devia bater esse carro. Se você tivesse poder, ele batia. Pá! Pronto. Muitas vezes, né, eu estava comentando isso com a Lígia hoje, muitas vezes nós mesmos estaríamos mortos. Porque a gente muitas vezes, queria morrer. Aí morre, pronto. Então veja que você não tem o poder de fazer tudo o que você quer. Né? Aliás, você tem poder de fazer pouquíssima coisa do que você quer. Sua palavra não tem poder e você não tem poder. Deus não te deu esse poder. Imagine se eu por mim mesmo tivesse poder para abençoar. Era só eu falar para minha esposa, eu te abençoo, né, com todo o dinheiro do mundo. Pronto. Né? Eu sou casado em comunhão parcial de bens, ela ficava rica e eu também. Consegue entender? A gente não tem esse poder, a gente não tem essa autoridade. Aí você vai dizer, pastor, mas tem que ser conforme a vontade de Deus. Então, não é o seu poder, não é a sua vontade, não é. É exatamente o que eu estou tratando. Se nós tivéssemos poder, boa parte da humanidade, se não todo mundo, já teria morto, amaldiçoado, doente, né? Ou uma segunda coisa que aconteceria, erraríamos abençoando a quem Deus não queria abençoar. Não, eu estou com pena, né? Fulano, então eu vou abençoar, eu te abençoo, querido. Isso vai passar agora, em nome do meu nome. E é a prova que Deus está dando para ele passar, para ele ser, né, aperfeiçoado. A gente tem o coração mole, a gente tem a mente curta, a visão curta. Vamos lá em 1 Reis 20:42. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Acabe resolveu ser bonzinho com alguém a quem Deus tinha, né, preparado ou, né, ordenado para a morte. Se a gente tivesse o poder de abençoar conforme a nossa boa vontade, a gente ia fazer isso demais. A gente ia tirar todo mundo dos processos de aperfeiçoamento divinos. Não, eu te abençoo. Né? Deus está querendo trabalhar o ganancioso. Deixa ele passar um aperto financeiro enorme. Aí a gente olha de fora e fala, não, tadinho, coitado dele. Não, querido, eu te abençoo, você vai receber muito dinheiro. Eu o tiraria do aprendizado do Senhor. Também acontece. Então veja como a sua palavra não tem esse poder, como você não tem esse poder. Né? Apesar de que, de modo geral, Deus quer abençoar as pessoas, Deus quer abençoar todo mundo. Existem casos nos quais ele não quer. Seja para aperfeiçoar essa pessoa, seja uma consequência do que essa pessoa fez. Então, Deus, agora, essa aí eu não vou te dar. Essa bênção você não vai receber. Seja por um plano futuro do Senhor. E a gente não tem essa visão.
e a gente iria meter os pés pelas mãos. Vai não, iria meter os pés pelas mãos. É o caso de Saul. Vamos lá em 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Se dependesse de Samuel, Saul iria reinar por muitos anos. Se a palavra de Saul, eu estou falando de Samuel, se a palavra de Samuel tivesse poder nela mesma, se Samuel tivesse poder nele mesmo, e eu estou falando de Samuel, Saul teria reinado por muito, 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 muito tempo. Foi que Samuel, para de ter dó de Saul. Acabou para Saul, acabou. Eu não quero mais lidar com Saul. Então, se a gente tivesse poder, a gente ia fazer igual em muitos casos. Certo? Então, que fique bem claro que você não tem autoridade ou poder para abençoar, no sentido de criar, de conceder essa bênção. Tá aqui, ó, né? Você está passando pelo vale, agora você vai ter paz. Você está sem dinheiro, eu te abençoo. E amanhã vai cair um maço, uma maleta de dinheiro, né? Na sua porta. Se isso acontecer, chama a polícia. É dinheiro roubado. Certo? A gente não tem Pastor, esse poder. Sim. pastor Abner, e aí, nessa passagem, fica subentendido o perigo de tentar discordar de Deus ou abençoar alguém a que Deus não pretende, porque a iminência do perigo, olha que Saul já tinha saído dos planos de Deus e ele já havia pré-estabelecido o reinado de Davi, não é isso? Sim, então, e é perigoso. Tem um pregador, eu não sei quem foi, alguém me mandou uma vez esse link, eu nem assisti a pregação, mas o título era esse: Não ajude aquele a quem Deus está tratando. Mas se a gente tivesse poder, a gente ajudava, a gente metia muito os pés pelas mãos nesse sentido. Por né, esses dois aí que eu falei, né, e por outros motivos, como a soberania e a majestade divinas, é que o homem não tem poder e ou autoridade para abençoar. Veja, não estou falando de rogar bênçãos, nós vamos tratar daqui a pouco. Mas, né, assim, eu agora vou abençoar, eu te abençoo. Você está agora abençoado, tu és bendito, porque eu te abençoo. Eu não tenho esse poder, certo? É o Senhor quem abençoa. Ok? E aí, claro, decorrente daquilo, se eu não tenho poder, de onde vem? A autoridade para conceder bênçãos está em Deus. É Ele que chama a existência as coisas. É Ele quem cria, é Ele quem abre porta, é Ele quem fecha a porta, né? Agindo Ele quem impedirá, e não eu, né? É o complemento da lição anterior. A Bíblia claramente mostra que o homem não tem autoridade e poder para abençoar. Esta autoridade está em Deus. É Ele quem abençoa ou não. É Ele quem dá a bênção ou não. Certo? A palavra que não volta vazia, sem cumprir o propósito para a qual foi enviada, é a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Vamos lá, é muito conhecido esse texto, nós já usamos, inclusive, falando de profecia, mas vamos em Isaías 55:11. Assim Assim será a será. minha, Pois não, pode continuar, irmã. assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que para que a enviei. É Deus falando, né? Fará o que me apraz, não o que te apraz. A palavra que não volta vazia é a palavra do Senhor, não é a minha. É Ele quem tem poder para criar as coisas. É Ele quem tem poder para fazer milagres, não sou eu. Então, por mais que nós decretemos ou gritemos, se Deus não quiser abençoar o fulano de tal, ele nunca será abençoado.
Não adianta, eu decreto, eu declaro, né? Nós falamos até aqui do que 2 ou 3 concordarem na terra, ligarem na terra, não está falado, nós ligamos aqui, e agora Deus que se vire. Querido, se Deus não quiser abençoar, não vai ter bênção. Foi o que Balaão falou, né? Mas falando de maldição, né? Como é que eu vou amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa, rapaz? Que poder você acha que eu tenho para isso? Não tenho poder para isso. Se Deus não amaldiçoar, eu não posso fazer nada. Se Deus não abençoar, eu não posso fazer nada. É Deus quem tem esse poder. Né? Quando contratado para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão, instruído por Deus, disse, né, e ensinou que de nada valem os esforços ou vontade humana para amaldiçoar ou abençoar qualquer pessoa sem a anuência de Deus. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou e como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Foi o que eu acabei de falar. Se Deus não amaldiçoar, se Deus não abençoar, não é a minha palavra, o meu decreto, o meu grito que vai fazer alguma coisa. Vem do Senhor a bênção. Ok? Após instituir a bênção aarônica, foi o texto que nós lemos iniciando, o próprio Deus ensina que a bênção está baseada nele, Deus. Sendo o sacerdote, aqui vou frisar isso aqui que nós vamos tratar disso no próximo assunto, apenas um instrumento divino. Ele diz, né? Assim abençoareis os filhos de Israel. Está lá em número 6, 23, né? O texto que nós lemos, ele diz: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Arão e seus filhos, era o sumo sacerdote Arão e seus filhos sacerdotes. E de entre os filhos de Arão iria sair o próximo, o sumo sacerdote, e dali o próximo, então, iria seguir. E aí Deus fala: assim abençoareis os filhos de Israel. Então, e tá vendo? Arão pode abençoar, tá vendo? Arão tinha poder, tinha. Veja o verso 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Arão rogava a bênção. Arão invocava a bênção. Quem abençoava era Deus. E a bênção que Arão invocava era literalmente com o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, já falei de Arão, já falei de Samuel, vou falando de Arão. Estamos falando de Arão, primeiro sumo sacerdote. Ele não dizia: eu te abençoo, povo de Israel, vai em paz para suas tendas. Ele não dizia isso. O Senhor te abençoe. Porque em Arão não tinha poder para nada, né? E aí você vê muitos desses pastores hoje se achando, né, muita coisa, mais do que Arão, mais do que Samuel, não, que é nova aliança. Agora o poder está em nome do meu nome. Okay? O Senhor deixa bem claro: eu os abençoarei quando vocês colocarem meu nome sobre o povo. É o Senhor que concede bênçãos. Ok? E aí tem um detalhe importante que já tratamos disso aqui na igreja, mas eu gosto muito de tratar isso, que é a autoridade bíblica para esse abençoar. Arão invocava a bênção. Aí você pode dizer: certo, pastor, eu já entendi. Não é para eu dizer eu te abençoo, é para eu dizer o Senhor te abençoe. E aí eu pergunto: qualquer um tem esse direito? Qualquer um pode dizer Deus te abençoe? Qualquer um tem essa autoridade? E a resposta é não. Né? Um ponto válido de frisar e analisar é que, intrínseco ao verbo hebraico barak,
está o reconhecimento da autoridade de quem invoca a bênção sobre aquele que a recebe, né? Ou a submissão de quem recebe a bênção àquele que abençoa. Ou seja, lembra que o verbo barak, eu falei, mostrei, que ele é derivado de joelho. Lembram disso? E aí faz alusão àquele reconhecimento da autoridade. Então, quando a Bíblia mostra que alguém invocava a bênção, agora eu vou mudar a expressão, não vou dizer abençoava, né? A partir de agora, ele invocava a bênção. Então, quando Melquisedeque invocou a bênção sobre Abraão, ali estava intrínseco, né? Ele Barak, então Abraão meio que reconhecia a autoridade espiritual de Melquisedeque para fazer aquilo. Josué, quando abençoou ou invocou as bênçãos sobre as tribos, Josué era o líder apontado, empossado por Deus e confirmado por Deus. Então, né, o povo meio que se ajoelhou, não é no sentido de, né, tu és o nosso líder, não é isso, mas reconhecia a autoridade. Como eu falei da família real hoje da Inglaterra, né? Recentemente tem 3 anos, né? O sepultamento, né? A morte da rainha Elizabeth. E você pode ver que todo mundo que chegava diante do caixão, ela já está morta, chegava diante do caixão e baixava a cabeça. Nos filmes, a gente vê as pessoas chegando diante da rainha, né? E se curvando mesmo. Isso é o quê? A autoridade que está presente. E é isso mais ou menos o que o verbo barak traz implícito. Aquele que invoca a bênção tem autoridade sobre aquele que está recebendo a bênção. A figurinha que abre esse estudo, né, eu não vou puxar agora porque já são 11 slides, mas é um jovem ajoelhado e um senhor mais idoso com a mão sobre a cabeça dele apontando para cima. Foi uma imagem gerada por IA, eu criei aquela imagem por IA, para mostrar exatamente isso. Você tem alguém reconhecendo a autoridade do outro. O verbo barak, no hebraico, perdão, traz esse sentido. Ou seja, apesar de o homem não ter poder para abençoar, de conceder, de dar a bênção, ele pode invocar a bênção de Deus, no sentido espiritual da palavra, sobre alguém. É o que Deus manda Arão fazer. Coloca meu nome sobre o povo. Invoca o meu nome sobre o povo. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor te dê a paz. Né? Mas, vamos lá em Hebreus 7, 6 e 7, por favor. Hebreus 7, 6 e 7, por favor. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, desculpe, E aí mas, mesmo? mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O menor é abençoado pelo maior. E aqui não é de estatura. Aqui estamos falando de autoridade. O menor em autoridade é abençoado pelo maior em autoridade. Aqui o escritor aos Hebreus está trabalhando com Melquisedeque e Abraão, e você sabe que Melquisedeque é um tipo de Cristo, e é isso que ele vai trabalhar isso. Então é claro que Abraão, apesar de ser o amigo de Deus, o pai da fé, ele não é superior a Cristo. Então você tem, né, o menor sendo abençoado pelo maior. Então, segundo Hebreus 7, 6 e 7, né, mormente, a gente poderia fazer essa análise para outros textos, mas eu gosto de Hebreus
7:7, porque ele trava muito bem isso, né? Tal rogo não é a simples expressão do desejo relativo a outro. É o ato de uma pessoa com autoridade e autorização para proferir tais invocações de dádivas divinas a outrem. Então veja, quando a Bíblia mostra alguém abençoando o outro, no sentido de invocando bênçãos, porque nós falamos, ao sentido de saudar, né? Falamos semana passada, né? Trouxemos alguns exemplos de coisas assim, momentos em que o verbo não tem o sentido de invocar essa bênção. Mas tomando, por exemplo, o número 6, 24 a 26, quando ali Deus fala a Arão, né? Assim abençoareis o povo de Israel. Não era para Arão saudar o povo de Israel. Oh, Deus abençoe, bom dia. Não era isso. A gente viu, né? Era realmente invocar a bênção divina sobre o povo. Então não era um simples desejo de Arão. Não era só a boa vontade de Arão, o bom humor de Arão. Ali ele estava recebendo a autoridade e a autorização para proferir tais invocações de dádivas. Melquisedeque, Abraão, Josué, as tribos, Davi, Salomão, eram pessoas que foram ungidas por Deus. No caso de Josué, não houve a unção com azeite mesmo, né? Mas ele foi empossado, ele foi apontado, né? Então, eles eram pessoas que tinham recebido do Senhor essa atribuição. E esse é o ponto. Eles eram os maiores, entre aspas, que iriam não expressar o seu desejo de prosperidade, mas invocar a bênção sobre os menores, se você me permite. Ok? Entendido? No contexto judaico, antes da igreja, né, pré-igreja, a bênção era invocada por aquele que tinha autoridade espiritual constituída e validada por Deus, o chefe da família, né, no sistema patriarcal da época, o sacerdote, o profeta ou o rei. E é isso que você vai ver. Você vai ver isso aí, como eu falei, lá pegando desde os patriarcas, né? Adão, Sete, Enos, Noé, Abraão. Você vai ver que essas pessoas, né? Abraão, Isaac, Jacó, essas pessoas eram as que abençoavam, eram pessoas que tinham autoridade espiritual. Aí você vai ver Samuel, Davi, Salomão, eram pessoas que tinham autoridade espiritual. Elias, Eliseu, pessoas que tinham autoridade espiritual para isso. Não era qualquer um. Invocar a bênção do Senhor, querido. Aí você vai dizer, mas nós hoje somos sacerdotes. Concordo. Concordo. Não vou discutir isso. O meu ponto é outro. O meu ponto é outro. Esta verdade, né, de autoridade espiritual, né, pode ser vista em pelo menos duas situações bíblicas. Primeira, na bênção aarônica. Na instituição do sacerdócio aarônico, o próprio Deus ordenou que Arão, como sumo sacerdote, e, portanto, imbuído de autoridade espiritual e prerrogativas concedidas por ele, Deus, pronunciasse a bênção sobre o povo. Então, cabia a Arão pronunciar a bênção, mas a bênção era dada em nome de quem? Em nome do Senhor. E esse é o meu ponto nessas 2 semanas. Essas 2 semanas nós estamos trabalhando exatamente isso. Ninguém tem o poder de, em nome do seu nome, eu te abençoo. Isso não existe. Né? Você não. Algumas pessoas podem invocar a bênção em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Você vai dizer, sim, mas eu sou sacerdote. É verdade. Você pode invocar a bênção? Sim. Esse não é o meu ponto. Mas invoque em nome do Senhor, não em seu nome. Né? Mas Deus deixou explícito que tal ato seria feito em seu nome e seria ele quem abençoaria. Já falei isso, né? Assim porão o meu nome sobre o povo e eu os abençoarei. Arão
tem autoridade para invocar, mas quem abençoa sou eu. E coloque em meu nome. O segundo caso, quando Melquisedeque abençoa Abraão, que eu também citei por alto aqui, né? E, queridos, fazendo um parêntese aqui, quando a gente lê a epístola aos Hebreus e você trabalha as coisas que ela trabalha também, cada partezinha da epístola aos Hebreus é muito profundo. É uma profundidade muito grande. A própria questão de Melquisedeque abençoando Abraão é muito profunda. Cai nessa questão de autoridade, cai no próprio sacerdócio de Cristo, e aí vai. O negócio é bem, bem profundo, né? Mas tratando aqui da questão da autoridade. A Bíblia, ao apresentar Melquisedeque, diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Foi o que nós já lemos, né? E Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Em um período em que o tabernáculo não existia. Certo? Então, o próprio escritor aos Hebreus vai tratar disso. Então, Melquisedeque era sacerdote de Deus em um período em que o sistema de sacrifícios, tal como era no tabernáculo e no templo, não havia sido instituído. E o escritor aos Hebreus diz que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, que era imperfeito. Eu quero ler, por favor, Hebreus 7, de 11 a 14. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então ele começa dizendo que se o sacerdócio levítico fosse perfeito, né, não era perfeito. Então, Melquisedeque era superior, porque ele fala Cristo era da ordem de Melquisedeque, porque o Levítico estava falido, né? Então, o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio levítico. E aí uma observação, que muitos já sabem, né? Por esta superioridade que a Bíblia informa que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o sacerdócio levítico está associado à primeira aliança. E o sacerdócio de Cristo, que é da ordem de Melquisedeque, está associado à segunda aliança, que é uma aliança mais completa. Ok? Então, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. E levítico, né? A palavra levítico se refere a levita, que se refere a Levi, que é filho de Israel ou Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. E Abraão foi abençoado por Melquisedeque, o maior, abençoando o menor. Por seu sacerdócio, Melquisedeque estava imbuído de dignidade e grande autoridade espiritual, o que lhe permitia invocar a bênção divina sobre Abraão e receber dele o dízimo. E o escritor aos Hebreus fala disso, né? Alguém, por favor, leia Hebreus 7, versos 1, 2 e 7, por favor. 1, 2, 7, 9 e 10, né? Por favor. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, em quem saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. 7.
Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. 9 e 10, por favor. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. O 10? 10 também, por favor. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, veja, a posição de Melquisedeque, né, com maior autoridade, vamos dizer, para abençoar Abraão e até para receber os dízimos. Né? O dízimo é dado na casa do Senhor ao sacerdote, que é a autoridade espiritual. Não vou entrar nesse mérito, minha questão não é tratar dízimo, estou falando de autoridade para invocar bênçãos. Ao invocar essa bênção divina sobre Abraão, Melquisedeque mostrou ter essa autoridade espiritual sobre o patriarca. Melquisedeque mostra. Eu sou sacerdote, eu tenho autoridade espiritual sobre Abraão. E Abraão reconheceu, porque ele entregou o dízimo. Se Abraão disse, oxe, rapaz, tu não quer conversa é essa que você está achando que você tem autoridade espiritual? Não, ele não teria entregue os dízimos. Então, ao entregar os dízimos a Melquisedeque, Abraão estava reconhecendo a autoridade espiritual de Melquisedeque, inclusive para invocar sobre ele a bênção. O menor é abençoado pelo maior. Lembre-se disso, querido. Ok? O sentido do verbo barak corrobora com isso. Como eu disse, né, pega Hebreus 7:7, joga aqui, dá certinho. Né? O menor é autoridade pelo maior, o barak tem o sentido do ajoelhar-se, do reconhecer essa autoridade. Tá tudo certo. Ok? Então, aqui está o ponto. É imprescindível ter a consciência e torná-la uma prática. Não adianta você saber, mas besteira, é procurar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, né? Torne isso uma prática, de que apenas aqueles que têm autoridade espiritual concedida por Deus têm a prerrogativa de invocar sua bênção em seu nome. Nós invocamos a bênção do Senhor em nome do Senhor. Eu não abençoo ninguém. Não tenho poder para isso. Eu posso invocar a bênção do Senhor sobre a vida de todos. Quer dizer, todos não, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Né? Então, tem autoridades também que são imbuídas, né, de autoridade para me abençoar, ou para rogar a bênção sobre mim, invocar a bênção sobre mim. E quando isso acontece, é em nome do Senhor. Quando alguém diz, eu vou te abençoar aqui, eu já sei que não, né, desse mato não sai coelho. Em nome do Senhor é outra conversa. Coloque isso em prática. E, querido, nas pequenas coisas, né? Ou seja, é inadmissível, meu pâncreas torce, um ímpio abençoando um cristão. A gente aprendeu, né, que a gente tem que pedir bênção para os avós, para os tios. A gente aprendeu isso. Eu fui criado assim. O detalhe é que, à época, os meus tios eram todos servos do Senhor. Eles tinham essa autoridade sobre a minha vida, né? Meus avós, graças a Deus, né, servos do Senhor, os que eu conheci. Servos do Senhor, pastores, né, homens e mulheres valorosos no reino do Senhor. Né, de quem eu quero realmente receber todo dia invocação de bênçãos. Mas a gente hoje vive um tempo, querido, que não está bem assim mais, não. E aí, muitas vezes, a gente deixa, ou ensina, ou exige que os nossos filhos vão lá pedir bênção para tio que está bêbado. Né? Eu já vi, graças a Deus não foi comigo, né? Gente assim, segurando a lata de cerveja, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso é um impropério, querido.
Você está colocando como autoridade espiritual alguém que nitidamente não tem nem salvação, vamos dizer assim. Não estou querendo julgar, não. Né? A gente precisa entender como isso é sério. Sacerdotes, reis e profetas, ungidos e chamados por Deus, no Antigo Testamento, receberam essa incumbência. No Novo Testamento, sob a nova aliança, nós quem? Os que recebem, os que aderem, os que abraçam esta nova aliança, nós somos feitos reis e sacerdotes. Mas não é todo mundo, não. Não é todo mundo, não. E a relação familiar pode até dar autoridade civil, familiar, né? Estorger. Espiritual, não. Espiritual, não. Ok? A oração Pastor, dos. Sim, diga. pastor Abner, eu inclusive passei, é, o pastor Abner, particularmente, conhece um pouco de uma história que eu vivo, e eu, em determinada oportunidade, estive na praia, na casa de uma, entre aspas, crente. E esse, entre aspas, ficou muito acentuado quando os filhos, noras, tudo, todo mundo bebendo, né? E aí, agora, veja só, eu passei por um momento difícil. Na hora do almoço, quem ela chamava para orar, pelo amor de Deus? Alguns deles, ou sempre eles. E eu, lógico, não podia dizer, não, quem vai orar sou eu, né? Então, essas pessoas abençoavam o alimento. Na verdade, nós não podemos abençoar, invocamos a bênção, mas eles abençoam mesmo. Então, é um problema. Mas eu, em espírito de oração, repreendia, lógico, mas passei por esse momento dificílimo aí. Hum. A oração do ímpio, querido, é abominável ao Senhor. Né? É aquela que não passa do teto, como a gente costuma dizer. E a gente vai lá e diz: não, não, seu abominável, roga a bênção aqui sobre o alimento, sobre o meu filho, sobre a minha casa, sobre seja lá quem for. Né? Isso é né, para mim é um insulto, é um impropério. Né? É um impropério. Eu levo muito a sério Hebreus 7:7, né? O menor é abençoado pelo maior. Na minha casa, quando eu recebo visita, dependendo de quem for, eu oro. Dependendo de quem for, né? Se eu considero, né, naquele momento como uma autoridade ou que tem autoridade espiritual, eu peço para orar. Do contrário, sou eu, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, sabendo que a oração do ímpio é abominável ao Senhor. Nós lemos esses textos na semana passada, mas eu quero ler de novo, né? Salmo 50, versos 16 e 17, Provérbios 28, 9, Provérbios 15, 8 e 29. Salmo 50, 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Então, ao ímpio diz: o que você está falando, rapaz? Tomando minha palavra, tomando meu nome. Né? Toma vergonha na sua cara. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Até a sua oração é abominável. Abominável. Não sou eu que falei, não. Foi a palavra do Senhor. Aí você diz: abominável. Né? E observe que é aquele que apenas desvia os seus ouvidos. Imagina o que desvia todo o corpo Todo o humano. corpo. Né? Que é Provérbios 15, 8 e 29.
O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Qual oração que ele escutará? A dos justos. Ele está longe dos ímpios. O sacrifício do ímpio é abominável, querido. O menor abençoa, o menor é abençoado pelo maior, o maior abençoa o menor. Isso é coisa séria. De novo, não estou dizendo abençoar de ter o poder de conceder, mas é o que roga, é o que tem essa prerrogativa e autoridade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ok? Podemos encerrar? A conclusão diz: a Bíblia não respalda a ideia de o homem ter poder para abençoar. Eu te abençoo, no amor de Deus te abençoei. Não há respaldo bíblico para isso. Ao contrário, a hermenêutica dos verbos hebraico, barak, e dos gregos, né, que são 3 ou 5, porque 2 deles se convertem em 2, né, deixa bem claro que pessoas imbuídas de autoridade espiritual só invocam a bênção divina. Isto é, põem seu nome, o nome de Deus, sobre alguém. Mas a bênção só pode vir dele. Só vem do Senhor. Não sai dizendo, eu te abençoo, né? Salmo 129:8 traz essa doutrina, ao mesmo tempo que explicitamente ensina como abençoar alguém. Vamos lá, Salmo 129:8 é um verso também, para mim, que nos ensina mesmo. A gente devia entender isso aí. Salmo 129:8. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Querida, é isso aí que a gente faz, ó. A gente invoca a bênção. A bênção do Senhor seja sobre vós. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Se você quer dizer, né, eu te abençoo em nome do Senhor. Falei semana passada, eu não gosto muito, né, quando as pessoas dizem, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu não gosto muito disso. Quer dizer, mas está aí na Bíblia, ó. Nós vos abençoamos. Pois é, a questão, volto lá na questão do contexto. Hoje em dia existe uma mentalidade muito antropocêntrica. E quando você começa a frase com eu te abençoo, o foco está mais em você do que no nome do Senhor, atualmente. Por isso que eu prefiro dizer o Senhor te abençoe, que Deus te abençoe, né? Deus fica em evidência, não eu. Nós aqui, como ministros de Cristo, vos abençoamos em nome do Senhor. Tá certo? Biblicamente está certo. Mas o que fica mais em evidência são os ministros e não a bênção em nome do Senhor. Então, por isso que eu prefiro, isso não é doutrina, eu prefiro dizer o Senhor te abençoe. Ok? Mas essa é uma forma de abençoar, a bênção do Senhor. Nós nos abençoamos em nome do Senhor. Então, no amor de Deus, te abençoei, eu te abençoo em nome do meu nome. Isso aí não está certo, não. E é extremamente necessário refutar, combater e abandonar essa petulância antropocêntrica que está colocando o homem na posição divina. Esse é o problema. Lamentavelmente, queridos, muitas vezes a gente reclama, a gente critica que os cultos de hoje são antropocêntricos. O culto não é mais ao Senhor, é o homem, é o homem, é o homem. Mas a gente não consegue ver como certas ações cotidianas mantêm essa mentalidade de o homem no centro. Essa é uma delas. Como eu falei, né? Eu te abençoo. Nós aqui reunidos abençoamos em nome de... Isso, para mim, você está mantendo, perpetuando a mentalidade antropocêntrica. Nós aqui, nós os bons, nós aqui os sacrossantos, nós aqui, né? Nós.
vamos aqui liberar uma bênção para você. Em nome do Senhor, mas somos nós que estamos liberando. Se não fosse, não teria. Então, eu entendo que é melhor dizer, Deus te abençoe. E a gente precisa mudar isso. Isso é uma superstição? É, né? Eu tenho poder de abençoar. Eu não tenho poder de abençoar. É uma superstição, né? E se tornou, sei lá, vamos dizer que é questão de educação, né? Mas se tornou perpetuar um hábito que até perdeu o valor para a gente. Peça bênção à sua avó, peça bênção ao seu tio, peça bênção, mas a pessoa não tem nada lá, é uma fonte rota. Então a gente precisa começar a vir nessas pequenas coisas. Ah, é procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Eu costumo dizer uma frase que diz, né? A gente não tropeça nas grandes pedras. O pastor Ageu citou isso aqui no domingo. A gente não tropeça em montanha, tropeça nas pequenas coisas. Se a gente começar a combater as pequenas, as grandes ficam mais fáceis de serem derrubadas. Então tire isso da sua vida, tire essa superstição. Você, né, por você mesmo, você não tem poder de abençoar ninguém. Você pode invocar a bênção, mas em nome do Senhor. O Senhor te abençoe. Amém? Alguma dúvida, pergunta ou comentário? Pastor Abner, Sim. eu queria incluir, eu aguardei todo o contexto, o desenvolvimento da aula, do estudo, mas eu quero aí pedir vênia para citar a bênção apostólica, que o apóstolo Paulo, sendo esse apóstolo indicado por Deus para ser o porta-voz do Evangelho, ele impetrou a bênção e, analisada gramaticamente toda a oração, a gente observa uma declaração dele que apenas o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo podem impetrar a bênção que ele pronuncia. É assim que eu acredito, não sei se o comandante concorda. Eu não entendi, desculpe. Digo, essa declaração do apóstolo Paulo, ao impetrar a bênção, fica patenteado que ele não deseja fazer dele a bênção, e sim, como ele pronuncia, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo. Então, esta é a bênção que ele pronuncia, muito embora tenha sido ele que impetrou. Na verdade, a gente chama de bênção apostólica por conta mais da bênção aarônica, né? Mas, na verdade, é uma saudação, né? É uma despedida. Paulo costumava encerrar as suas cartas, né, trazendo essa saudação. Ele está encerrando um documento, né? Ele está se despedindo. A gente hoje, né, coloca, né, boa tarde, atenciosamente. E Paulo traz esse ponto, né, de que a graça, no caso aqui de 2 aos Coríntios 13, porque não são todas as epístolas paulinas que terminam, não. Em algum momento de todas as epístolas, ele sempre cita, ele sempre deseja isso, né? Que a graça do Senhor seja com todos vós, seja convosco, a graça seja com todos, né? Ele sempre trazia isso, mas não falando tecnicamente, né, não é uma bênção como é, por exemplo, a bênção aarônica, né? É uma saudação de Paulo, né? Quando as editoras vão colocar esses títulos que não são canônicos, aí eles escrevem bênção apostólica. Bênção apostólica, ao pé da letra, seria a bênção dos apóstolos. Mas se você for, por exemplo, na epístola de Judas, né, ele termina com uma doxologia, né? Aquele que é poderoso para vos salvar, para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, ao Deus único, sábio, salvador, seja glória e majestade, domínio e poder agora e todo sempre. Amém. Então, né, veja que ele não fez uma bênção aí. Apóstolo João termina com paz seja contigo. Então, o nome bênção apostólica
foi dado por editoras, né? Mas o final das epístolas ele varia muito. E aí se elegeu, confesso que não sei dizer por quê, se elegeu o texto de 2 aos Coríntios 13 como bênção apostólica, né? Realmente não sei dizer por quê. Em várias outras epístolas você tem, né? E são várias as igrejas hoje que até não usam mais, né, os 2 aos Coríntios 13. É algo que tem tradição, né, um pouco nas Assembleias de Deus, aí por conta do hino da harpa também, que tem essa bênção chamada bênção apostólica, tá? Então, assim, na verdade, de novo, resumindo, né, não é uma bênção mesmo, não é uma invocação de bênção, é uma saudação, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Isso em 2 aos Coríntios. A gente foi em 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios 16, ele diz só, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Né? Então, de fato, não é um ato de abençoar. É uma despedida, é uma saudação. Ok? Ok, muito obrigado pela dissertação aí. Só um detalhe, inclusive, aproveitando então, por isso, aqui né, falando da nossa igreja em particular, por isso que eu escolhi, ao terminar o culto, eu impetro números 6, 24 a 26, porque foi a bênção que o próprio Deus mandou que Arão, você vai dizer, é Antigo Testamento, certo, né? Então, eu recito números 6, 24 a 26, como que colocando, invocando o nome do Senhor sobre a igreja, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Estou cumprindo a ordem que Deus deu ao sacerdote. E canto 2 aos Coríntios, capítulo 13, a graça de nosso Senhor, também, que é chamada de bênção apostólica, mas na verdade é uma despedida do apóstolo Paulo. Ok? É só esse detalhe. Por isso que eu faço as duas, para abarcar as duas situações. Ok? Entendido? Mais, Ok. mais alguma dúvida, pergunta ou comentário?